aleluia. Glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aplauda uma vez mais esse nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 23. Hoje nós vamos refletir nesse salmo muito precioso, o salmo mais conhecido da Bíblia. Alguns dizem que é o texto mais conhecido da palavra de Deus, é o Salmo de número 23. São 6 versos e eu gostaria de compartilhar e meditar com você nesses 30 minutos aqui, nesse texto precioso da palavra de Deus. Salmo de número 23. No número 23, a gente vai ler esse texto muito precioso da palavra de Deus, esse salmo maravilhoso e conhecido, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos nesse culto da família, nesse tempo em que abrimos a Tua palavra e pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, conduzir a nossa vida ao centro da Tua vontade, ao Teu querer, ao Teu cuidado, ao Teu favor. Pedimos que o Senhor ministre, Senhor, que o Senhor fale conosco. Usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, e que possamos, Senhor, sentir a Tua voz como um bom pastor, conduzindo a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Visita-nos, Senhor, nessa noite, de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Esse é um texto muito precioso da palavra de Deus, o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor. E é interessante a gente pensar sobre o relato de um Deus que é o nosso pastor. Esse paralelo, essa figura de pastor é conduzida na Bíblia em vários outros pontos. Em Gênesis, em Êxodo, em Deuteronômio, também em outras partes da Bíblia, esse texto é usado, né? Essa figura de Deus como nosso pastor é também utilizado para nós. É interessante que todos nós que somos filhos de Deus, somos ovelhas. E por sermos ovelhas, temos a necessidade de um pastor. Todos nós caminhamos e precisamos de alguém que caminhe conosco, que nos pastoreie, que caminhe lado a lado da gente. A característica da ovelha, o animal, é que é totalmente vulnerável. A ovelha, você vê que a ovelha não é aquele animal forte, musculoso. A ovelha é fraca. A ovelha também não é um animal veloz. Aliás, ela anda até devagar. A ovelha, ela também não enxerga bem. Ela é míope. Ela não tem uma visão tão boa perto e não tem uma visão tão boa longe. Além disso, a ovelha tem uma tendência de se isolar. Por ela não enxergar tão bem, ela vai ficando nos cantos, vai, às vezes, se perdendo facilmente. Além disso, a ovelha só está em segurança quando ela está no meio do rebanho e próximo do pastor. A ovelha também não tem como se defender. Se você olhar uma ovelha, você vai ver que ela não tem garra. E a ovelha também, ela não sabe se limpar sozinha. Então, a ovelha é esse animal dócil. E por a ovelha ser assim, ela tem uma necessidade de que alguém a conduza. Um pastor cuide dela. É interessante que todos nós precisamos de um pastor. Todos nós temos um supremo pastor, que é Cristo, que é o Senhor Jesus, que é o pastor da nossa alma, do nosso coração.
Se nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele, como um supremo e um bom pastor, nos abraça, caminha conosco. E esse salmo traz duas figuras muito interessantes. Do verso 1 ao verso 4, fala do relacionamento do pastor com a ovelha. Mas no verso 5 e 6, fala de o Senhor como um anfitrião. Se no verso 1 ao 4 fala que o nosso Deus é o bom pastor, no verso de número 5 e 6 diz que Ele é um bom anfitrião, uma boa pessoa que nos recebe para um banquete, e a gente vai falar disso. O interessante é que na nossa vida, quem tem sido o nosso pastor? Se eu e você temos colocado a nossa vida debaixo de Cristo Jesus, Ele nos abraça, nos guia e Ele nos conduz. Nesse texto vai trazer para nós 7 características do nome do Senhor que traz uma correlação da ovelha com o pastor. Mas o interessante aqui é que também, além de termos Deus como nosso supremo e bom pastor, que a gente encontra isso em João, capítulo de número 10, que Ele é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, nós temos também aqui a necessidade de, como seres humanos, como filhos, ter realmente também alguém para caminhar conosco. Por exemplo, eu sou pastor, mas eu tenho alguém que eu caminho ao lado, que também me pastoreia, porque além de pastor eu sou ovelha. E eu gosto muito disso, porque aquele que julga e acha que deve ensinar, ele sempre, eu gosto de dizer essa frase, você não deve se levantar para ensinar, se não sentou para aprender. E na vida é um constante aprendizado, uns com os outros. E nós somos ovelhas de um pastor supremo que é Cristo. E aqui estamos apoiando um ao outro. Portanto, cada um de nós precisamos ter algum pastor também para caminharmos juntos. E os pastores, um pastor para caminhar ao lado também, porque somos ovelhas. E a pergunta que eu quero te fazer é: quem é o seu pastor? Quem é que caminha com você? Quem é que você abre o seu coração e as suas feridas? A pessoa que caminha ao seu lado. Nós precisamos de pastores. Eu preciso, você precisa, de pessoas que caminhemos lado a lado. E além disso, como Deus, o Supremo Pastor, um pastor, uma figura mesmo enviada por Deus para cuidar, porque pastor é aquele que cuida de ovelha. Biblicamente, pastor é aquele que apacenta. Eu não tenho como ser pastor se eu não cuido de ninguém. Se eu não cuido de ninguém, eu não sou pastor. Eu posso ser outras coisas, mas não pastor. Pastor é aquele que cuida. E nessa característica de pastor é aquele que cuida, cada um de nós, aí como pai e como mãe, precisamos cuidar da nossa família. Além de ter um Deus que cuida de nós, além de termos pessoas que estão enviadas por Deus, separadas por Deus e capacitadas por Deus, que podem nos pastorear, nós também precisamos exercer a liderança no nosso lar e na nossa casa, cuidando dos nossos. Você, marido, cuidando da sua esposa. Você, esposa, cuidando do seu marido. Vocês, como casal, cuidando dos filhos. E você, cuidando daquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Quem tem sido o nosso pastor? E esse texto, ele começa no verso número 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesse versículo apenas, nós temos 2 nomes do Senhor Jesus, de Deus. O primeiro é Jeová Roi, que é, o Senhor é o meu pastor. Mas Roi é aquele que vê. Deus é aquele que te vê. Às vezes quando ninguém te vê. Às vezes como a tua esposa, às vezes não sabe como você está, ou o seu marido, ou o seu chefe, ou as pessoas que trabalham com você, ou o seu amigo mais próximo, ou seu pai, ou sua mãe, ou alguém. Mas
Deus é esse Jeová Roi, aquele que vê, aquele que te sonda e te conhece, aquele que sabe o que está no teu coração, na tua mente. Às vezes você está sorrindo por fora e chorando por dentro. Deus te vê, Deus conhece. E o nome do Senhor Jesus também é o Deus Emanuel, que é o Deus conosco. E daqui a pouco, isso vai ficar claro aqui no Salmo. Portanto, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que te vê. Eu quero que você nessa noite declare junto comigo que você tem um pastor, que o Senhor é o teu pastor, que o Senhor é aquele que te vê, o Senhor é aquele que te conhece, o Senhor é aquele que cuida da sua vida. Porque tem muitas pessoas que, por vezes, tentam disputar esse lugar com Deus. Ah não, eu vou à igreja. Ah não, eu até conheço Deus, mas sou eu que tomo as decisões. Se é você que governa, se é você que conduz a sua vida, não é Deus que governa. Por exemplo, se você está dirigindo um carro, tem a pessoa que está como motorista, e tem o copiloto às vezes do lado. Às vezes o copiloto quer dirigir por você, quer ou não quer? Às vezes você tem um copiloto lá muito, assim, informado. Às vezes a tua esposa sempre quer dar uma dica de um caminho. Vira para cá, vira para lá. Às vezes você tem um GPS natural, mas a tua esposa sempre te dá, ou às vezes é o seu marido que sempre fica falando para você o caminho que você tem que ir. Mas vamos imaginar que nós, como motorista da nossa vida, a gente pega o volante e segue. E às vezes a gente coloca Deus no banco do passageiro, como copiloto. E a característica de Senhor, essa palavra Senhor, também, ela, traduzida no grego, ela é Kurios. Kurios é o Senhor, é aquele que governa. César, no governo romano, era o Kurios, era aquele que mandava e que governava. Para Deus ser o Senhor da sua vida e da minha, Ele precisa governar, Ele precisa conduzir, Ele precisa direcionar. Mas às vezes, a gente pensa que Deus está na frente, mas quando, às vezes, o nosso coração é que tem tomado as decisões. Portanto, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o teu pastor. O Senhor é aquele que governa a sua vida, aquele que conduz, aquele que direciona. Então saiba que esse é o Senhor Rui, aquele que vê. O texto diz que nada me faltará, porque é o Jeová Jirê, o Deus que é provisão. E isso é maravilhoso, porque não vai faltar alimento, provisão, recurso financeiro, mas também não vai faltar o cuidado, o favor de Deus, saúde, alegria, paz. E é muito legal a formação desse salmo, no verso de número 1, porque assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o faltar está condicionado quem é que manda. Às vezes tem pessoa que tem dinheiro, mas ao ter dinheiro, muitas vezes não tem paz, não tem segurança. Às vezes, a única coisa que ele tem é dinheiro. Mas tem pessoas que, às vezes, estão passando por uma dificuldade financeira, mas tem paz, segurança. E às vezes a gente fica naquela correlação: se eu tiver isso, eu vou estar bem. Se eu tiver fazendo uma boa viagem, se eu tiver um bom recurso, uma boa casa, uma boa segurança, a gente condiciona o nosso status quo, ou a nossa felicidade, ou a nossa alegria, com a condição que a gente está vivendo no presente. Mas esse texto, no verso de número 1, diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Invertendo é assim: porque eu tenho Deus e porque o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Se eu tenho Deus, Ele supre tudo que eu preciso. Se eu tenho Deus, eu não vou ter necessidade. Se eu tenho Deus, Ele vai cuidar de mim. Se eu tenho Deus, não vai faltar mantimento. Se eu tenho Deus, não vai faltar nada, porque eu tenho o Senhor. Essa é uma compreensão que eu gostaria de compartilhar com você. Num dia difícil, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Que isso enche o teu coração de esperança, de graça, porque você tem o Senhor, você tem tudo. Esses dias eu estava lendo, e acabei lendo uma reportagem sobre uma médica
que acompanha passageiros doentes terminais. E fez um relato de remorsos e de pensamentos que as pessoas têm logo quando está no fim da vida. E de vários pontos, 2 me chamaram muita atenção. O primeiro é que a pessoa mais tem remorso quando está para deixar essa vida ou no leito de morte é o seguinte: eu deveria ter passado mais tempo com as pessoas que eu amo e com a minha família. Geralmente, a maioria das pessoas que estão no leito de morte ou no fim da vida gostariam de ter gastado mais do seu tempo com as pessoas que ele ama e gastou menos. E o segundo grande remorso é com relação que a pessoa trabalhou muito e no fim da vida ela desejaria não ter trabalhado tanto. Sim, ter trabalhado, mas não tanto e gastado tanto tempo nisso. E tem outros pontos que a reportagem, mas esses 2 me chamaram muita atenção. Porque às vezes a gente vai vivendo a vida e a idade que os seus filhos têm hoje, eles não terão amanhã. E como vimos aqui, vários casais que têm 8, 15, 21 anos de casamento, 45, 50, mas amanhã eles terão 9, 16, 22. Esse tempo do casamento deles é agora, é já. E o tempo que você está vivendo é agora, é já, é hoje. Então, que isso entre no seu coração. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Às vezes você está olhando que está faltando algum recurso financeiro, e Deus está dizendo para você: eu sou o teu sustento, eu sou o Jeová Jireh, eu vou te sustentar. Às vezes você está dizendo: mas pastor, a minha felicidade estaria nisso, naquilo outro. Deus está dizendo: o que você precisa é mais da minha presença, é de mim como seu pastor, que eu vou cuidar de você. Verso de número 1, então: Jeová Roi, o Senhor é meu pastor. Jeová Jireh, nada me faltará. Verso de número 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso. Quando a gente pensa nisso, que ovelha que não gostaria de repousar em pastos verdejantes, estar em águas de descanso? Quem não gostaria de estar com o pé na areia, olhando para o mar, tomando uma aguinha de coco, feliz da vida? Porque o nosso Deus é quem? É o Jeová Shalom. Ele é o Deus que pode te trazer paz. E a paz às vezes não está numa praia, ou num lugar que a gente imagina. A paz pode estar onde você estiver, no seu escritório, na sua casa, com a sua família, com os seus, porque é Deus que vai te dar paz. Se você não estiver em paz, não é na praia ou em qualquer outro lugar. Você pode ter até um momento que você, fiquei bem, mas o coração pode não estar em paz por uma situação, porque não é a situação, é Deus que vai te dar a paz. É o Jeová Shalom. Ele te faz repousar em pastos verdejantes. Ele te leva para junto às águas de descanso. Às vezes o que a gente precisa é de um descanso, mas é Deus que pode te dar o verdadeiro descanso, o cuidado, o favor, o refrigério. Às vezes você acha que você precisa de uma noite bem dormida. E você vai e dorme uma boa noite, mas segue ainda cansado. Porque o que você e eu precisamos é da paz que excede o nosso entendimento. Você consegue pensar naquele texto de Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, porque a ansiedade tira a nossa paz. A ansiedade mói a gente por dentro. A ansiedade deixa a gente preocupado com amanhã. E aquela preocupação entra num ciclo vicioso de várias preocupações que você e eu podemos ter. Portanto, esse texto de Filipenses diz: quebre o ciclo da ansiedade. Não viva ansioso por coisa alguma, que nada tire a tua paz, mas faça algo para que você não viva ansioso. Então o texto diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes em tudo sejam os seus pedidos conhecidos perante Deus, com oração, súplica e ações de graça, e a paz de Cristo, não a sua paz,
que a nossa, às vezes, quando a gente quer colocar paz, ausência de conflito numa situação, a gente piora. Mas que a paz de Cristo, que excede o teu e o meu entendimento, guardará a tua alma em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor guarde você, que o Jeová Shalom traga paz ao seu coração. Verso número 3, refrigera a minha alma. É o Jeová Rafa, é o Deus que cura. É Ele que pode sarar as tuas feridas e as minhas feridas. Feridas do coração, da alma, de situações, de traumas do passado ou do presente. É Deus que pode tratar e curar a nossa alma. Guia-me, ou seja, dê direção, a nós como ovelhas, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas da justiça é o Jeová Tsekenu, que é o Deus que é a nossa justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Não é que é fácil andar pelo vale da sombra e da morte, é difícil. Dor, angústia, medo, incertezas, a gente não sabe com relação ao dia de amanhã. Aqueles que passaram o vale ou estão passando de um luto, de uma perda, de um ente querido, é difícil. Não temerei mal algum, não é porque é simples, mas é porque, esse texto continua, porque tu estás comigo. Jeová Shammah é um Deus presente, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aqui termina a figura então de um Senhor como nosso pastor. A vara e o cajado, a vara é para enfrentar um inimigo e tirar os animais que vêm ferir o rebanho. E às vezes nós como pais, ou você como marido, você como esposa, ou você como filho, você precisa sim proteger os seus de intempéries. Às vezes os filhos estão com falta de honra, de respeito, um para com o outro. Entre eles, vocês, marido e esposa, precisa evitar. Por exemplo, se está muito no celular, diminui o tempo de tela para os filhos e para o casal. Tem muitos casais que trocam, às vezes, uma boa conversa, um bom tempo junto, para ficar relaxando no celular ou na internet, ou numa série. Às vezes precisamos de um cajado para tirar males que vêm atrapalhar a unidade, a união, o casamento, o amor. Então, um cajado como um Deus que cuida de nós, mas nós precisamos cuidar dos nossos também. Vara e o cajado é aquilo para trazer o cuidado, como resgatando a ovelha e trazendo para perto. E nós também precisamos fazer isso com os nossos. Portanto, aqui, o cajado e o bordão nos consolam, também traz um sinônimo do Jeová Nissi, que é a nossa bandeira. Então são 7 figuras de Deus nessa versão da ovelha e do pastor. O Jeová Roi, Jiré, Shalom, Rafa, Tsekenu, Shammah, Nissi. 7 características de um Deus que é o bom pastor, que te ama e que pode cuidar da sua vida, da sua casa e da sua família. E o que eu acho mais interessante nesse texto é que é uma tríade de salmo, 22, o 23 e o 24. No salmo de número 22, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, que é uma representação de Cristo na cruz. No salmo 23, é um pastor, o grande pastor, que vive pelas ovelhas. Mas o salmo de número 24, que é a vinda do Rei da Glória, é o supremo pastor que voltará pelas suas ovelhas. Um pastor que dá a vida, um pastor que cuida, mas um pastor que voltará para buscar cada um de nós. E esse salmo de número 23 precisa inundar o nosso coração, para que você saiba nessa noite o que é que você acha que você tem tido falta de carinho, de afeto, de respeito, de cuidado. Tudo que você pensa que tem tido falta, coloque aos pés do Senhor Jesus, porque Ele é o teu supremo pastor, Ele é o bom pastor que dá a vida, e Ele é o bom pastor que cuida de você e de mim, que guarda a nossa casa e a nossa família. E o final do salmo, o Senhor é o anfitrião. Por quê? Verso número 5. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários,
unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui é uma imagem de um banquete que traz 3 primeiras características. A primeira é de vitória na frente dos meus adversários, porque o Senhor conosco nos dá vitória. Unges a minha cabeça com óleo, porque o Senhor nos honra. Ele não deseja expor a tua nudez ou o teu pecado. Ele deseja te curar por completo. Tirar a tua mazela ou aquilo que tem te ferido ou machucado, mas te honrar. Unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda, é alegria. Um Deus que dá vitória, um Deus que honra, mas um Deus também que deseja que você e eu vivemos alegres. O casamento é um lugar de bênção. A família é um lugar de alegria, de regozijo, de gozo, de paz, de esperança. A família não pode ser um lugar de briga, de confusão, de desespero, de angústia, de medo. Por isso a gente precisa preparar uma mesa e um banquete na nossa casa. E fazer o quê? E honrar um ao outro, e encher de júbilo e alegria, como também de vitória. E é interessante que o verso de número 6 diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe por quê? Porque bondade e misericórdia vão ser 2 figuras que vão caminhar com todo cristão. A bondade e a misericórdia é algo que vai nos perseguir. É isso que o texto no original hebraico quer dizer. Quer dizer que você está andando, bondade e misericórdia está correndo atrás de você. Você está andando, bondade e misericórdia está caminhando com você. E sabe o que é bondade? Bondade é simplesmente algo que Deus lhe dá e você não merece. Isso é bondade de Deus. Você merecia juízo. Deus é gracioso e estende a bondade dele para você. E sabe o que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que Deus não lhe dá, mas você merece. Portanto, bondade e misericórdia é o cuidado de Deus para aquilo que você merece, mas não recebe. E aquilo que você tem, mas o Senhor vai guardar você. Deus te dá e você não merece. E o que você merece, aquilo que Deus não lhe dá, é o que você merece. Bondade e misericórdia. É tão maravilhoso saber que aqueles que caminham com o Senhor têm um Deus bom ao lado, têm um Deus misericordioso, que se eu e você agora, nessa noite, e eu já estou finalizando essa palavra, colocar como diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Ele é um Deus que pode cuidar de nós, porque Ele é misericordioso. E Ele é um Deus bom, que deseja o melhor para a sua vida e para a sua família. E a bondade e a misericórdia vão te acompanhar, igual 2 seguranças do seu lado aí, te protegendo, guardando você. Saiba que o cristão caminha sempre com a bondade e a misericórdia ao nosso lado. E habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Um dia estaremos juntos no céu para viver com Cristo por toda a eternidade. Portanto, nessa noite, deixa o Senhor pastorear a sua vida. Tenha um pastor para a tua alma e o teu coração, mas também pastoreie a sua casa. Cuide dos seus. Cuide daqueles que o Senhor confiou nas suas mãos. Seus filhos, sua esposa, sua família. É o bem mais precioso. E não se esqueça, o Senhor é o meu pastor. E nada te faltará. Nada me faltará. Eu não sei com falta do que você chegou aqui nessa noite. Mas eu tenho um Deus abundante, que pode encher você de graça, de bondade, de misericórdia e guardar você. Se nessa noite você quer, através dessa palavra, dizer: Senhor, eu tenho tentado conduzir a minha vida ou a minha família, mas eu quero que o Senhor seja o meu bom pastor, que o Senhor me guie, me conduz, aonde eu devo caminhar. Eu quero colocar minha vida aos teus cuidados, ao teu favor, porque é só o Senhor que pode me dar paz, cuidado, favor, suprir,
é o Senhor ao meu lado, que eu não vou ter falta de nada. Se Deus falou ao teu coração, eu quero que você se coloque de pé, eu quero orar por você. Abençoar sua vida, sua casa, sua família. Coloca a mão no teu coração. Comece a falar com Deus. Aí no seu lugar mesmo. Comece a falar com Deus nesse texto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que é que o teu coração tem sentido falta? O que é que o teu coração tem andado aflito, preocupado, ansioso, com as lutas e adversidades da vida? Há um Deus que te ama, que é o Deus, que é o Jeová Ruí. O Senhor é o meu pastor. Ele te vê. Ele sonda e conhece o teu coração nessa noite. Comece a falar com Ele. Eu quero orar com você. Senhor Deus e amado Pai, graça nós te damos nessa noite maravilhosa, nesse tempo precioso, de estarmos na tua casa, nesse culto da família, que a cada quinta-feira tem abençoado casais, famílias, debaixo da bênção, do cuidado e do favor. E através desse salmo precioso, que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é o anfitrião, que o Senhor é aquele que cuida, que guarda, que nos livra de todo mal. Sabemos que necessitamos de Ti, da Tua graça, do Teu favor. Tu és o bom pastor, Tu és aquele que dá vida pelas suas ovelhas. E nessa noite, Senhor, cuida de cada ovelha, cuida de cada coração, às vezes ferido, machucado, às vezes hoje necessitando do bálsamo do Senhor, da cura do Senhor, do favor do Senhor. Às vezes outros necessitando que o Senhor é nossa bandeira, que o Senhor é a nossa justiça, que o Senhor se faça presente na nossa vida, que o Senhor guarde e cuide de cada um dos teus filhos aqui nessa noite, e possamos ver o teu cuidado, sabendo que se temos o Senhor, não temos falta de nada, porque o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades, e seremos supridos, satisfeitos, abençoados,